Olá pessoal, no final desse ano, como eu costumo fazer, eu pretendo gravar um vídeo apresentando os resultados do ano da performance de algumas estratégias, ou como eu prefiro chamar, alguns sistemas de operação que eu apresento nos meus cursos. Até o momento, início de dezembro de 2019, a performance de um sistema simples de swing que eu apresento desde 2007 nos meus cursos avançados já ultrapassa os 40%, muito acima do CDI, que está aí 5%, né? Muito acima do próprio Ibovespa, que está ali por volta dos 25%. Mas esse é assunto para outro vídeo. Nesse vídeo aqui, eu quero compartilhar com vocês um pouco mais de teoria e discutir a questão de como comparar estratégias de operação. Para dizer de uma forma objetiva se uma estratégia é melhor que a outra, é preciso comparar rentabilidade e risco. E para tanto, nós vamos precisar abordar o conceito do MDH, ou máximo drawdown histórico. Nesse vídeo eu apresento um trecho extraído do meu curso avançado e ele pode ser muito útil a você. Afinal, esse tipo de conteúdo embasado é muito raro na internet. Mas antes da gente partir para o conceito, eu aproveito para lembrar você de curtir e compartilhar esse vídeo, bem como de se inscrever nesse nosso canal aqui no YouTube, caso ainda não tenha feito. Curtir, compartilhar e se inscrever no canal fazem com que este vídeo aumente sua relevância para o YouTube. E assim, outras pessoas poderão ser alcançadas pelos nossos conteúdos, assim beneficiando suas performances como investidores ou traders. Então, para conhecer melhor o importante conceito do MDH e para conhecer também uma forma adequada de se comparar estratégias, eu convido você a assistir esse vídeo até o final. Vamos lá! Antes de mais nada, a gente vai precisar criar algum critério de comparação entre trading systems. Se a gente vai querer desenvolver trading systems, se a gente vai querer fazer um trading system e a gente vai poder alterar esse trading system, como é que a gente vai saber se aquela alteração tornou o trading system melhor ou pior do que ele era antes? Como é que a gente vai saber se um trading system é melhor que o outro? A gente vai precisar criar algum critério concreto para isso. Então eu preciso saber como avaliar o desempenho ou a qualidade de um trading system. Eu preciso criar uma maneira racional de comparação do desempenho dos sistemas analisados. E é exatamente isso que a gente precisa fazer aqui. Basicamente, a qualidade ou o desempenho de um sistema pode ser determinado por três grandezas. Sendo que a primeira delas é o grau de esforço, o estresse demandado pelo sistema. O quão difícil, o quão trabalhoso é para você colocar esse sistema para funcionar. A segunda grandeza seria a rentabilidade média por período, que esse sistema é capaz de gerar. E a terceira grandeza seria o drawdown. Drawdown é um conceito que a gente vai descrever aqui ainda nesse capítulo. Mas com essas três grandezas, a gente já consegue ter uma boa ideia da qualidade do sistema. É claro que vocês vão encontrar por aí teses de doutorado a respeito de como mensurar a qualidade de um sistema versus outro sistema. Não tenho a pretensão aqui de querer ficar complicando o negócio, ou enfim, descendo a detalhes teóricos, etc. Na verdade, o que a gente quis fazer aqui, e o que eu vou apresentar para vocês, é uma alternativa sugerida de forma para se comparar trading systems que seja simples, rápida, eficaz. Claro que vocês podem imaginar outras formas. Vocês vão encontrar por aí pela literatura gente que compara trading systems baseado no índice de Sharpe, por exemplo, ou, enfim, sei lá, a taxa de acertos do trading system multiplicado pelo tamanho médio de cada trade positivo, mais a taxa de erro do trade system multiplicado pelo tamanho médio do trade negativo, etc. Enfim, a gente vai encontrar um monte de formas aí de se avaliar um trade system. Porém, o que eu estou apresentando aqui é uma forma que, na nossa opinião, é simples. É uma sugestão que a gente faz para que a gente possa caminhar no nosso material aqui. Então vamos lá, vamos falar dessas três grandezas. Obviamente que a primeira delas, o grau de esforço, é um conceito absolutamente intuitivo, né? Então imagina que você tem um trade system lá que você tem que operar manualmente, né? E ele, para você colocar ele para funcionar, você precisa pegar a cotação naquele momento, jogar numa planilha Excel, fazer um monte de conta, aí você tem que ir lá e colocar uma ordem na mão, quer dizer, no final das contas esse sistema dá dinheiro para você, ótimo.
mas ele te desgasta brutalmente, né, para operar no intraday. Você tem que ficar o dia inteiro ali numa atividade frenética. Você pode ter esse mesmo trading system para operar em swing. Poxa, aí já fica tranquilo, você já consegue no final do dia fazer aquilo ali, né, gastar alguns minutos no final do dia e colocar uma operação lá para o dia seguinte. Quer dizer, algo que seria impossível no intraday, no swing já se torna possível. Não, vou operar numa periodicidade de position, com gráficos semanais. Aí fica mais tranquilo ainda, quer dizer, você tem ali no final de semana, você tira algumas horas ali no sábado e faz uma análise e coloca suas ordens para a próxima semana. E tudo vai depender do grau de esforço que esse sistema vai demandar de você. Quanto mais o sistema demandar de esforço para você operar, quanto mais frequente for seu ritmo de operação, né, uma operação intraday com candles de 1 minuto, por exemplo, se você tiver que ficar atuando ali manualmente no sistema, a coisa vai ficar realmente muito difícil, muito complicada, e isso vai, obviamente, na nossa opinião, vai fazer com que o sistema seja um sistema menos interessante, até porque vai estar muito propenso aí ao erro humano, né? De qualquer forma, essa grandeza ela vai estar muito associada ao grau de automatização que o sistema permite ao trader. Quer dizer, se você conseguir estabelecer regras claras para a tomada de decisão, você vai conseguir, o seu sistema for baseado em regras claras ao ponto de você poder programá-las no computador, então você obviamente vai poder se beneficiar da automatização. Claro, o nosso objetivo aqui, né, é automatizar o máximo possível. Normalmente, quanto mais automatizável o sistema, menor o estresse e o esforço por parte do trader. O que a gente vai querer é usar o computador para automatizar inteiramente o sistema, né? Para uma operação em swing, a única coisa que não vai estar automatizada é a colocação de ordens, que você pode ir lá e colocar a ordem fora do pregão, né? Para uma operação em swing, com gráficos diários. Para uma operação intraday, aí tem que ser totalmente automatizado mesmo, a gente vai deixar o gráfico operando sozinho. Mas é claro que a gente tem que falar dessa grandeza, que seria o grau de esforço demandado pelo sistema, porque ela é real, né? No caso de uma operação totalmente automatizada, utilizando o Grapher, isso aqui, essa primeira grandeza, ela acaba perdendo a sua importância, porque você acaba, né, não sentindo o peso, né, da tomada de decisão, até porque quem vai estar tomando a decisão de entrada e de saída é o computador, em cima do sistema que você programou. Porém, a gente tem que se lembrar, né, de que isso aqui existe, isso aqui faz parte de algo que vai estar te demandando. Mesmo com um sistema totalmente automatizado, você vai ter que, de alguma forma, fazer algum tipo de gestão do sistema. Você vai ter que gerir os trades em que ele ganhou dinheiro, os trades em que ele perdeu dinheiro, você vai ter que, de alguma forma, calcular imposto de renda que você vai ter que pagar. Quer dizer, ainda tem algum trabalho aí manual para você, mesmo que não seja efetivamente a execução do trade system no dia a dia, porque essa pode ser totalmente automatizada para a operação intraday no gráfico. Ok? Bom, não vou nem perder muito tempo com essa grandeza aqui, porque ela é absolutamente intuitiva, como a gente falou. Agora, a gente falando da segunda, que é também, de certa forma, intuitiva, é razoável você imaginar que a rentabilidade média por período vai ser algo crucial na avaliação da qualidade do meu trade system, né? Então, eu vou medir em porcentagem o ganho gerado pelo sistema num período considerado. Então, é claro, lá, óbvio, né? Tenho lá 100 mil reais lá, aplico, uso o sistema de operação, ganho 20 mil reais aí, tive aí 20% de rentabilidade no período. Também não vale nem muito a pena perder muito tempo com isso aqui, isso aí eu acho que é absolutamente padrão, né, absolutamente intuitivo, todo mundo entende esse conceito. Vamos passar para a terceira grandeza, essa sim, o máximo drawdown histórico. O que é o máximo drawdown? No contexto do sistema de operação, o máximo drawdown é a queda, um drawdown qualquer, na verdade, é a queda percentual do valor de carteira de um pico de valor de carteira até o fundo consecutivo, né? Na nossa opinião, o máximo drawdown histórico, que é o MDH, é a melhor medida do risco para caracterizar um sistema, né? É o registro de pior caso de perda na história do uso do sistema. Como ilustrar isso aqui? Eu tenho um gráfico aqui que é a evolução da minha carteira utilizando um determinado sistema. Então, na verdade, é o quanto de dinheiro que eu tenho aplicado nesse sistema, nesse trading system, e qual é a evolução do quanto eu ganhei e quanto eu perdi com esse sistema ao longo do tempo. Então, digamos que eu tenho aqui no primeiro momento, 25 mil reais, eu utilizei o sistema e depois de um tempo ele saltou aqui a minha carteira, ele ganhou dinheiro, né? Minha carteira saltou para os 75 mil e eu tive aí
um lucro expressivo. Só que após chegar nos 75 mil, ele começa a perder dinheiro, começa a cair. E ele chega a bater nos 50 mil, e depois dos 50 mil ele volta a subir. Depois que ele passa para cima do último pico aqui, né, de carteira que eu tive, esse pico é o que a gente chama de high water mark, a marca d'água, né? Imagina uma inundação, né? Quando inunda a cidade, depois que a água baixa, você vai lá e vê na parede aquela marca de até onde a água chegou, né? É exatamente isso aqui. A gente está imaginando que o high water mark é a marca até onde chegou a sua carteira, até onde de dinheiro você ganhou. A gente vai considerar um drawdown sempre quando o valor chegou no topo aqui, a carteira chegou no topo, voltou para baixo, depois voltou a subir e passou o topo. No momento que ele passa o topo anterior, eu posso dizer que isso aqui foi um drawdown. Nesse caso aqui, um drawdown de 33%, ele caiu de 75% para 50%. Né? Se ele não tivesse ultrapassado o topo anterior, eu não poderia dizer que isso aqui era o valor do drawdown. Eu sei que obviamente eu ia saber que eu estou durante o drawdown, mas eu não sei ainda o tamanho do drawdown. Porque se ele subiu um pouquinho aqui e voltou a cair antes de bater no topo, pode ser que ele continue caindo e caia ainda mais do que esse fundo que ele fez aqui, antes de voltar a subir e passar para cima do topo da marca d'água. E aí, obviamente, que eu vou considerar a queda inteira, né, até o fundo mais fundo que ele fez, como sendo o valor do drawdown que eu tive nesse momento. De qualquer forma, nessa minha carteira aqui, o preço subiu, foi bater lá nos 125 mil lá, e voltou para trás de novo. Caiu aqui para os 50 de novo, antes de voltar a subir e ultrapassar a marca d'água anterior. Nesse caso aqui, marcando um outro drawdown. Drawdown são essas perdas, né? Então eu tenho aqui um segundo drawdown aqui já do valor de 60%. 60% da carteira total. Aí ele continua subindo, faz um novo topo, cai aqui, marca um novo fundo, sobe, quando ele passa para cima desse topo, eu tenho um terceiro drawdown, aí de 50%, ele caiu de 150 para 75 mil. Nesse caso, se eu for considerar o MDH, que é o máximo drawdown histórico, o MDH, no histórico de uso desse trade system aí, nesse período, é o D2, que é o de 60%, porque ele é maior que os outros. Então, eu vou estar utilizando no nosso esquema de avaliação de qualidade de trading system, o que eu vou estar querendo fazer, na verdade, é comparar trading systems baseados no grau de esforço. Bom, se eu vou automatizar todos os trading systems, então o grau de esforço já não precisa mais ser considerado, né? Mas na rentabilidade e no MDH. Eu vou estar sempre considerando rentabilidade versus o MDH, onde eu vou estar utilizando o MDH como uma medida do risco, uma medida de risco que esse sistema pode assumir. Então, o meu MDH vai ser uma medida de risco. De novo, eu poderia estar utilizando qualquer outro tipo de medida. Eu poderia estar usando o desvio padrão da curva de equity, dessa curva de carteira em relação à média. Poderia estar utilizando o índice de Sharpe, poderia estar utilizando um monte de coisa. A gente está usando o MDH. O MDH, naturalmente, ele é mais conservador que todas essas outras medidas, porque ele simplesmente vai pegar o pior caso de perda que o sistema gerou no histórico dele. Quando a gente for rodar simulações, a gente vai levantar o MDH de um sistema pegando pior caso de uso do sistema em todas as simulações. E por que a gente utiliza isso como medida de risco? Porque se a simulação está mostrando que aquilo poderia ter acontecido no passado, aquilo vai poder acontecer no futuro. Aliás, pode acontecer até pior no futuro. Então a gente pega esse valor máximo como sendo uma medida conservadora do tamanho do risco ao qual o sistema está se expondo. De novo, poderia estar utilizando qualquer outra coisa. A gente está usando MDH, e aí vai ter gente que vai achar que o MDH é muito exagerado, né? Poxa, mas vai estar usando o máximo drawdown histórico, por que não utilizar o drawdown médio, né? Que seria a média de perda que você poderia esperar? Não, vamos usar o máximo para que a gente possa ficar tranquilo, tá? Essa é uma sugestão. Claro, você pode mudar e passar a utilizar o que você quiser, mas até para a gente poder, até para poder fazer sentido tudo que a gente vai estar construindo aqui, a gente precisa fixar uma forma de cálculo. Então a gente vai estar, obviamente, utilizando o MDH, né? Ali estão os níveis de high water mark, como eu tinha falado para vocês, a marca d'água. Mas a gente vai estar utilizando o máximo drawdown histórico em conjunção com a rentabilidade para a gente poder determinar se um sistema é melhor que outro. Então a gente vai estar utilizando aí a rentabilidade normalizada pelo MDH. A gente vai pegar os fatores de rentabilidade e risco, devem ser analisados em conjunto para permitir
uma boa comparação entre sistemas. A gente vai normalizar o rendimento dos diversos sistemas pelo menor MDH dos sistemas sendo comparados. Na nossa opinião, essa é uma maneira adequada para se realizar uma comparação entre sistemas de operação. É uma maneira simples. Vamos ilustrar isso. Eu tenho aqui 3 sistemas, o sistema 1, o sistema 2 e o sistema 3. O sistema 1, eu fiz as simulações dele, ou utilizei ele na vida real, enfim, e cheguei a conseguir computar aí o resultado que eu obtive com ele, seja na simulação, seja ao longo de um período de tempo aí, né? Ou seja, pude medir, né, a rentabilidade que ele me gerou. Ele me gerou aí 102% ao ano, com um MDH de 38%. Na pior perda que ele teve, ele perdeu 38% da carteira antes de voltar a subir de novo. O sistema 2, por outro lado, teve 68% de rentabilidade contra o MDH de 29%, e o sistema 3, rentabilidade de 47% contra o MDH de 15%. E aí vem a pergunta, qual é o melhor desses 3? Qual desses 3 sistemas é melhor? Perceba que eu não posso comparar diretamente esses sistemas, porque eu estaria comparando banana com laranja. Eu preciso trazer esses 3 sistemas ao mesmo denominador comum. E é exatamente isso que eu digo é exatamente isso que eu quero dizer quando eu falo que eu estou fazendo a normalização da rentabilidade pelo MDH. Na verdade, eu vou fazer uma regra de 3 aí, né? Eu vou pegar o menor MDH dentre os 3 sistemas, que é o do sistema 3, e vou fazer uma regra de 3 e calcular quanto seria a rentabilidade dos outros sistemas caso eles tivessem um MDH também de 15%. E aí eu chego nesses resultados aqui. O sistema 3, ele já tinha um MDH de 15%, então a rentabilidade dele é a mesma. Agora, no sistema 2, se ele tiver um MDH de 15%, equivaleria a ter uma rentabilidade de 35,1%. Óbvio que aqui eu estou assumindo uma aproximação, onde eu estou considerando que a relação entre rentabilidade e MDH é linear. Não necessariamente é, né? Aliás, muito provavelmente não vai ser linear a relação entre a rentabilidade e o máximo drawdown histórico. Talvez com o drawdown médio seja linear, mas com o máximo não vai ser, né? De novo, a gente está sendo bastante conservador nessa conta aqui, mas é melhor ser conservador do que perder dinheiro. E vocês sabem, a essa altura do campeonato, a importância do conceito de controle de risco, né? Então, a gente não pode abrir mão disso, é extremamente importante. E é exatamente com base nisso que a gente acaba adotando aí posturas bastante conservadoras na hora de desenvolver um trading system. Então, se eu fizer aqui uma regra de 3 simples, né? Então, 68 está para 29, assim como X está para 15, faço a continha, eu chego à conclusão que a rentabilidade do sistema 2, caso ele tivesse um MDH de 15%, seria da ordem de 35% ao ano. E do sistema 1, se ele tivesse um MDH de 15%, seria da ordem de 40% ao ano. Bom, agora como todos os 3 estão no mesmo MDH, eu consigo comparar esses sistemas. E eu percebo aqui que o sistema 3 é aquele que gera o maior retorno por unidade de risco. Quer dizer, quando o risco é igual, o sistema 3 gera maior retorno para mim. Mas poxa, mas ele gera só 47%, enquanto que o outro lá gera 102%. Não, tudo bem. Mas vocês entendem que por unidade de risco, o sistema 3 ele é mais eficiente. Poxa, mas risco para mim não é problema. Eu aceito risco alto, né? Sei lá, eu sou um cara meio doidão e tal. Perfeito. Se risco para você não é problema, você pode até ir lá e utilizar o sistema 1. Né? Sei lá, não é seu. Mas tenha em mente que aqui você está assumindo um risco muito maior do que aqui. Certo? Do ponto de vista de geração de rentabilidade por unidade de risco, o melhor sistema dentre os 3 aqui é o sistema 3. E a gente precisa ter uma forma racional para comparar esses sistemas. E é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai utilizar esse critério de rentabilidade versus MDH. Na verdade, a maneira mais simples aqui é dividir, né, a rentabilidade pelo MDH. Se eu fizer 47 dividido por 15, 68 dividido por 29, 102 dividido por 38, o sistema 3 vai dar um valor maior nessa conta. E a gente vai utilizar esse tipo de critério para poder comparar trade systems. Ok? Bom, então sendo assim, nesse exemplo, o melhor sistema em termos de rentabilidade versus risco é o sistema 3. É isso aí. Com essa aula eu espero ter conseguido transmitir os conceitos do MDH e da adequada comparação entre estratégias. Infelizmente, poucos cursos, livros e videoaulas abordam esse assunto aí com a devida atenção na internet.
Na verdade, é muito raro encontrar material sobre isso na internet, especialmente no Brasil. Se você gostou do vídeo, aproveite agora para deixar o seu like e compartilhar. E se ainda não fez, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Caso concorde ou discorde do que eu expus aqui, não deixe de colocar seu comentário aqui embaixo. Afinal, você mede o MDH das suas estratégias, sabe como evoluir as suas estratégias de forma racional, criando novas estratégias efetivamente melhores que aquelas antigas? Conta para mim aqui nos comentários. Mas seja como for, lembre-se de que uma metodologia cientificamente embasada é a única forma racional de se manter lucrativo no mercado. Parabéns a você que se interessa pelo assunto e busca informação embasada. Não deixe de assistir ao meu curso introdutório gratuito em www.operaçãoconsultoria.com.br. É gratuito, está disponível para você. Não deixe também de baixar o meu e-book gratuito sobre o assunto, também em www.operaçãoconsultoria.com.br ou www.rogeriopassos.com, ambos os endereços caem no mesmo lugar. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço e até a próxima.